Gostaria de chamar o autor do livro Da Vida, Fé e Luta de Aurélio Pérez, o nosso companheiro Oswaldo Bertolino. Chamar também para fazer parte da nossa mesa nosso camarada Haroldo Lima, que foi deputado federal, junto com o Aurélio Pérez, membro da nossa direção nacional, diretamente da Bahia para o nosso evento. Gostaria de chamar também o nosso companheiro, advogado de todas as causas importantes, o nosso companheiro Luiz Eduardo Grihal. E queria que a gente recebesse com uma grande salva de palmas o nosso homenageado, o companheiro Aurélio Pérez. Nós vamos ouvir hoje aqui duas figuras indispensáveis e principais do nosso evento, que são justamente o autor do livro, nosso companheiro Oswaldo Bertolino, e claro, não é isso? Vamos ouvir o nosso biografado e homenageado Aurélio Pérez. Mas também nós achamos que era bastante importante a gente ouvir o depoimento de alguns outros companheiros que compartilharam, né, momentos importantes da vida do Aurélio, para também trazer um pouco uma visão que eu tenho certeza que corresponderá a que grande parte dos que vieram aqui hoje pensam, viveram e gostariam também de expressar, mas nós não teríamos como ouvir a todos que atenderam esse convite aqui, e nós estamos hoje muito felizes de estar aqui com o auditório do nosso partido lotado, né? E é um orgulho para a Fundação Maurício Grabois, para a editora Anita Garibaldi, que são os responsáveis pela edição do livro, mas para todos nós do Partido Comunista do Brasil, de nós termos essa oportunidade nesse final de ano tão difícil, né? E sabendo que se avizinham anos muito difíceis para o nosso país e para o povo brasileiro, a gente poder estar aqui nesse final de ano unidos numa celebração da luta, numa celebração da coragem, numa celebração da dedicação às causas democráticas, às causas dos direitos humanos, às causas dos trabalhadores. E a causa do socialismo, que é o que nos move, que moveu a nossa vida e move a nossa luta. Então é uma grande satisfação receber todos vocês aqui, a gente agradece a presença de todos. E o livro, depois ele está à disposição para todos que quiserem adquiri-lo lá no piso térreo. E ao final da nossa atividade nós vamos ter também uma pequena, uma singela, mas importante confraternização, e vai todo mundo poder também se encontrar e conversar mais um pouquinho. Então, dando início aqui à nossa atividade, o primeiro que fará uso da palavra é justamente o autor do livro, que vai nos contar como surgiu essa ideia e tudo que ele quer nos transmitir por essa obra que terá uma grande importância na luta e na vida de todos nós. Por favor, Oswaldo Bertolino, com a palavra. Boa noite a todos, obrigado a todas, obrigado pela presença. Aurélio, boa noite, tudo bem? Aurélio reclamou do lançamento na quinta-feira, disse que seria melhor na sexta. Eu falei, na sexta o pessoal vai pro happy hour e tal. Ele disse, mas tem isso no PCdoB? Eu não sei, dizem que tem. Cumprimentar as ilustres visitas, o Azevedo, Carlos Azevedo. Ele tinha confirmado. Está aqui. Está aqui? Escreve um texto que está nas orelhas do livro, belíssimo texto. Cumprimentar o doutor Grihal, cumprimentar a mesa.
Quero também registrar aqui a presença da minha esposa, Candelária, está ali, das minhas filhotas, Isabela e a Laís, pequena Laís, do meu filhote, o Murilo, do meu tio querido, está aqui, guerrilheiro virtual, está botando para quebrar nas redes sociais, né, tio? É com os fascistas e os golpistas. Irmão mais novo da minha mãe, que faleceu em setembro de 2015. Obrigado, tio. Quero também aqui registrar a presença da Sandra Costa. Sandra Costa é uma das pesquisadoras que trabalha comigo desde o Carlos Daniel. Cadê a Sandra? Você está ali, a Sandra, professora, né, de uma dignidade, de uma dedicação em todos os trabalhos que nós fizemos. Eu digo para ela que ela é a alma desse trabalho, porque ela é pesquisadora, ela que vai atrás das informações. Eu preciso de uma coisa, Sandra, faz isso, faz aquilo. Junto com ela, a Vanilda, que também acompanha a gente aí nesses trabalhos de pesquisas. Eu quero fazer aqui esse agradecimento especial. Quero agradecer também o Laércio, o nosso diagramador. Cadê o Laércio? Paciente, dedicado, né? Ele fica ali, enquanto não chegar no ponto que a gente quer, ele fica ali fazendo, refazendo. É um artesão. Obrigado, Laércio. Quero também aqui agradecer ao Augusto, não sei se o Augusto está aqui, Augusto Bonicoli, nosso historiador, meu consultor, paciente, dedicado, muito atento a essas questões da história. O Inácio Carvalho, que é o editor do Portal Vermelho, também me ajuda bastante. Passa coisas que passam, que a gente não vê. Ele tem um olhar peculiar para ver essas coisas que normalmente a gente não vê. E quero fazer um agradecimento de modo muito especial à presença do Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, que é personagem importante neste livro. Um personagem fundamental. Ele, com a sua atuação corajosa na época do doicode, quando o Aurélio esteve preso, pode-se dizer, ele mesmo diz, né, que ele salvou o Aurélio da morte com atitudes corajosas. Eu quero citar uma aqui, que eu acho que é emblemática, que é uma passagem muito ilustrativa do livro, que foi quando o tal do capitão Enio Pimentel da Silveira, que usava o codinome de Ney Borges de Medeiros, é uma horripilante figura, o Dr. Ney, conhecido facínora dos porões do doicode, que ele tentou fazer uma manobra de cooptação do Aurélio, por o Aurélio ser delator. E aí o Aurélio foi falar com o Dr. Greenhalgh, e aí ele chamou o Dr. Ayrton Soares, falaram para o Aurélio, nós vamos pegar você vai fazer uma carta, ditou uma carta para o Aurélio, e nós vamos lá no doicode dizer para o Dr. Ney que você não vai ser delator. Pegou o Aurélio, foi lá, e o Aurélio ficou preso, né? Pela segunda vez. E o Dr. Greenhalgh, ele tem uma dedicação muito grande nessas questões que ele trabalha, ele tem uma competência e uma dedicação impressionante. No seu escritório, quando eu estive lá para entrevistá-lo, ele me recebeu com a pasta, ele tinha tudo lá do Aurélio. Ele tem tudo das pessoas que ele defendeu e tal. Aí ele começou a mostrar documentos originais, a carta do Dom Paulo Evaristo Arnes, com a assinatura original dele, a carta que ele ditou para o Aurélio em 1974, e ele foi me mostrando e tal, o rascunho no dia do julgamento que ele fez, que inclusive ele me deu uma cópia, está aqui no livro, ele rascunhando lá para fazer a defesa. Realmente é um exemplo de dedicação ao que ele faz. E ele provavelmente tem uma ficha minha lá, que ele me defendeu. Na década de 1980 eu era diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários, a gente fazia aquelas greves, aquela sob tensão, e teve um conflito, né, numa greve com as chefias e tal, que eles tentaram pôr os trens em circulação e tal. Isso rendeu um inquérito no DEC. Isso, aí todos foram ouvidos e tal. Eu fui acompanhando com editoriais o nosso jornal, fazendo a crítica, e um promotor do Ministério Público Federal achou por bem entrar com uma queixa-crime contra mim
dizendo que eu estava incitando a sabotagem. Eu fui processado 5 vezes, 3 pela lei de imprensa e essa que foi a queixa-crime que o Dr. Greenhalgh me defendeu. Também foi, ali a gente fez uma amizade, né, doutor? Você ligava para ele e falava: Oswaldo, o que você quer, Oswaldo? E conversei com ele várias vezes para a gente tirar dúvidas aí, enfim. Aí eu lembro que eu passei por 2 julgamentos. No primeiro julgamento o juiz me humilhou, falou cobras e lagartos, falou até das minhas gerações passadas. Aí depois que eu sei, falei: mas doutor, o juiz pode falar tudo isso e eu não tem como me defender, não posso falar nada? Ele me pegou, doutor, aproximou assim a testa de mim, olhou para mim e disse: réu não fala. Falei: tá bom. Aí no segundo julgamento eu fui absolvido. Quero agradecer ao doutor. Também quero agradecer aí as pessoas que deram entrevistas, que estão aí numa das partes finais do livro, que eu dei o nome aí de camaradas e amigos. São vários, não dá para citar todos aqui. São pessoas que conviveram com o Aurélio. Tem histórias belíssimas. Também quero agradecer de modo muito especial aos filhos do Aurélio. A Leni, está aqui presente. Cadê a Leni? Foi de uma dedicação também muito grande, me ajudou muito, paciente, teve muita paciência comigo. E o Marco Aurélio, que está trabalhando, não pôde vir. Eu fiz uma conversa longa com eles, parte da conversa está aqui também, numa das partes finais do livro, que esclarece bastante sobre o Aurélio Pérez. Eu quero agradecer também de modo especial a Conceição, a esposa do Aurélio, que também me ajudou bastante. Tem uma citação aqui do Dr. Greenhalgh que eu quero ler e faço minhas as palavras dele. Está na página 527, que diz o seguinte: tem muito respeito pela Conceição. Acho que ela foi de uma bravura, de uma integridade, de uma solidariedade muito grande. A Conceição é uma pessoa que o seu papel no movimento do custo de vida e no movimento contra a carestia precisa ser discutido. Ela merece uma página especial nesse livro, porque ajudou a democracia no Brasil, ajudou a concretizar, a conscientizar mulheres, ajudou a organizar o povo. E eu quero fazer um agradecimento especialíssimo aos dirigentes da Fundação Maurício Grabois e alguns coautores desse livro. Para ser fiel a essa missão, eu vou ler um pequeno trecho aqui da parte que eu dei o nome aqui, que é a última parte, que eu disse que é hora de agradecer. Eu optei por fazer a leitura rápida aqui para ser fiel, né, ao meu sentimento. Eu escrevi aqui: prossigo nos agradecimentos, registrando o elevado espírito fraterno do Adalberto Monteiro, a quem devo todas as deferências possíveis por ter me proporcionado a oportunidade e as condições para escrever meus livros. Sua atenta leitura dos originais deixou esta obra mais rica. Em seu nome agradeço a todos os integrantes das instâncias de direção da Fundação Maurício Grabois e da editora Rita Garibaldi. É um imenso privilégio, literal e sinceramente indescritível, uma sorte da vida estar nessa instituição trabalhando com pessoas tão generosas. Tomo a liberdade de exemplificar essas qualidades no gesto do presidente da Fundação, Renato Rabelo, de escrever o prefácio dessa biografia. Com o país nesse turbilhão golpista que ameaça perigosamente o seu futuro, suas atenções estão voltadas para o difícil projeto de resistência democrática e formulação de propostas para a superação da crise, mas mesmo assim Renato Rabelo se dispôs a tirar parte do seu precioso tempo e fazer essa honrosa homenagem a Aurélio Pérez. Agradeço, comovido pela gentileza.
Do mesmo modo, agradeço ao amigo e camarada José Carlos Rui, jornalista, pesquisador, estudioso e escritor de primeira linha, não só por ler com precisão cada capítulo produzido, como por suas palavras certas nas horas certas, comportamento que só posso classificar como nobre. Assim como ele, o também nobre amigo e camarada de longa data, Pedro de Oliveira, querido Pedrinho, também jornalista, escritor, estudioso da história, percorreu cada trecho escrito com sua refinada perícia, apontando ajustes preciosos. Por justiça, acredito aos dois a nominação de coautores desta obra. Agradeço ainda a preciosa colaboração de Haroldo Lima, que leu os originais e revelou informações fundamentais e ajudou a dar forma à história. Seu prefácio feito com esmero seu pós-fácio feito com esmero é um dos pontos altos desta biografia. Quero deixar esse registro aqui. E eu quero também fazer um agradecimento. Me faltam palavras para agradecer ao Vital Nolasco, de quem escrevi também a sua autobiografia. Ele deu o pontapé inicial dessa obra. Ele foi fundamental, peça-chave nessa obra. Quem depois aqui no livro fica melhor esclarecido. Quero, portanto, fazer um agradecimento especial ao Vital. Sobre o Aurélio, o que eu posso falar do Aurélio? Só posso falar bem, né? Até porque, como dizia o Ariano Suassuna, né? Falar mal das pessoas, né? Tem que ser pelas costas, né? Na frente é constrangedor para quem fala e para quem ouve, né? É isso que ele dizia. Mas, mesmo pelas costas, é difícil falar mal do Aurélio. O Aurélio, pessoa de uma generosidade muito grande, ele me recebeu várias vezes. A primeira vez que eu falei com ele, eu estava fazendo a biografia do Vital. Aí eu falei para ele da ideia de escrever a biografia. Ele ficou meio assim, não sei, talvez. Não disse nem que sim, nem que não. Mas aí depois liguei para ele e falei: ei, Vital, aí o Aurélio, vamos continuar a conversa e tal? Ele falou: é melhor não. Eu falei: tá bom. Aí o Vital me deu uma ideia que eu achei bacana. Ele falou: escreve uma parte e você vai lá e mostra para o Aurélio. Quem sabe ele não se anima, né, a continuar o trabalho e tal. Eu falei: tá bom. Aí fiz. Que é esse prólogo que está aqui no livro, uns 2 ou 3 capítulos. Mandei para ele, ele leu e tal. Aí voltei a falar com ele, ele disse: está falando muito de mim aí. Fale mais dos acontecimentos. Eu falei: tá bom. Mas eu não mudei nada. Aí, depois eu contei para ele um pouco a história dele, né? Que, como eu conheci ele aí no começo dos anos 80. Depois, na campanha de 82, né, aparecia nos jornais, o deputado marxista. A gente lia muito naquela época, né, um deputado marxista. Aí nas pichações que apareciam na cidade e tal, foi o meu primeiro contato com o Aurélio Peres. Em 1982, meu primeiro voto foi para ele. E depois, logo na campanha das diretas já, né, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E nas eleições de 86, aí a gente também, eu tive alguns contatos com ele. Aurélio tem histórias interessantíssimas aqui no livro, além da sua combatividade e tudo mais, tem coisas assim fantásticas, a coragem dele, né, o espírito de luta, de combatividade, né, coisas curiosas, né, como furar o cerco, né, Aurélio, lá da ditadura do Paraguai, né, que foi a delegação de maneira oficial. Ele falou: eu não vou com vocês não. Ele pensou, né, eu vou pegar aqui um avião, vou como turista. Aí chegou lá, né, a ditadura não deixou ninguém entrar, e ele entrou como turista, se reuniu com a oposição. Ele me contou essa história com esse sorrisinho dele, assim, virou. Aí eu fui atrás da história, achei registro da história, inclusive fotográfico. Tem aqui ele reunido lá no Paraguai com a oposição, com turistas. Tem coisas assim, várias coisas, várias passagens, mas não conto, está no livro. É isso. É isso, Aurélio. O livro está aqui, o nosso trabalho, né, o meu e o seu. Ninguém pode dizer que nós não trabalhamos, né? Está aqui, ó, registrado. Sabe como é que é o povo, né? Ele dá as costas, começa a falar isso. Oswaldo Bertolini, esse Aurélio, então está aqui registrado.
Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Bem, obrigada, Bertolino. Eu queria agradecer e anunciar a presença dos familiares do Aurélio Pérez, da Maria dos Prazeres, a Leni Pérez, a Maria Tereza, o Rogério, e queria convidar a Conceição para vir aqui junto com a gente na mesa. Porque alguém que não conhece o Aurélio sem a Conceição. Por favor. Baixinha, Isso, reforçar o time das mulheres aqui, Conceição, também, por favor. Não, aqui, olha. Oswaldo, você pode pular um? Ela... Não, aqui tá melhor ainda. Da Bahia, né? Nós queríamos também, nós temos muitas pessoas que nos prestigiaram e a gente vai anunciando ao longo aqui das nossas atividades, mas de saída já queria agradecer a presença do Padre Luiz e do Paulo Pedrini, também coordenador da Pastoral Metropolitana de São Paulo. Depois eu vou anunciar outras presenças. Queria agora passar a palavra para uma saudação do nosso presidente estadual do PCdoB, Orlando. Obrigado, Nádia. Ela fala, passar uma saudação. Ela falou no meu ouvido assim, olha, você tem que falar bem pouco, porque tem que ser bem rápido. Então eu vou ser bem breve, dizer primeiro em nome do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, do Estado de São Paulo, falar da alegria que nós temos de poder viver esse momento que é tão carregado de simbolismo e de importância política, histórica e ideológica, né? Eu estou muito feliz, Bertolino, pela oportunidade que você e que o Aurélio, que é o personagem central dessa trama que você narrou aqui, oferece para o nosso partido, oferece para as novas gerações de militantes, de líderes e dirigentes do nosso partido, para se formar inspirado na experiência da história de Aurélio Pérez. É muito importante para nós ter o conhecimento, ter a vivacidade transcrita em palavras da história e da construção que Aurélio fez pelo nosso país, pelo povo trabalhador e pelo nosso partido. Então, em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas em nome do PCdoB a todos os amigos que aqui chegam, Conceição, em nome da Conceição, todos os familiares do Aurélio. Deve ser uma emoção muito grande para vocês viver um momento como esse, viverem e verem o reconhecimento e a importância que tem o Aurélio para tantas gerações de militantes políticos, para tantas lideranças políticas do nosso país e do estado de São Paulo. Essa semana, Renato, eu recebi lá na sede, ele também falou contigo, na liderança do PCdoB na Câmara dos Deputados, um líder do Movimento Sem Terra, né, chamado José Rainha. E lá para as tantas, ele entrou na sala da liderança, que tem as fotos de muitos personagens, Aurélio. Ele perguntou, me fala quem é esse aqui. Aí eu falei do Maurício Grabois, que foi o líder do nosso partido durante a Assembleia Nacional Constituinte. E entre o Maurício Grabois e o Haroldo Lima, que também foi líder da última Assembleia Nacional Constituinte, tinha a foto do Aurélio Pérez. Eu comecei a contar da tua história, da tua importância, o papel que você teve na organização dos trabalhadores, particularmente dos metalúrgicos, a integração do movimento contra a caristia, as campanhas que tu fizestes. Falei dos discursos que você fez no Congresso, relembrando um que eu fui obrigado a ler esse ano. Um discurso que você fez homenageando o nascimento de Karl Marx. Eu fui pesquisar, né? Esse discurso para preparar uma intervenção que fiz durante a celebração de 200 anos de Karl Marx, que nós fizemos uma sessão solene. Nos mesmos termos que tu homenageaste décadas atrás, a nossa bancada fez homenagem agora. Então eu estou contando essas coisas assim para você, para que você tenha, Aurélio, do seu coração bem confortado de saber que você é fonte de inspiração para muita gente, para muitas gerações que seguem lutando e acreditando que é possível construir o socialismo no Brasil. Muitas gerações que creem e lutam pela democracia no Brasil. Hoje, quando a gente vê aqui o Luiz Eduardo Greenhalgh, que dedicou a vida inteira nos tribunais a defender muitos que não tinham outra voz para fazer a sua defesa. Hoje, Leg, imagine que nem o Supremo Tribunal Federal é mais preservado no ambiente político que nós vivemos nos tempos de hoje. Então, não vou... Eu falei que ia falar bem pouquinho, estou falando mais do que eu devia. Só quero cumprir dizendo essa mensagem, que a história, a obra feita por Aurélio Pérez serve de fonte de inspiração, Renato, para que nós possamos manter
o Partido Comunista, manter a esquerda, manter o campo popular, manter um campo democrático de pé, para que nós possamos impedir que dias tristes e sombrios, que fizeram do Aurélio um personagem heróico da nossa história, siga como parte da história, e que não voltemos a viver dias tristes e sombrios que tantas aflições, tristezas e lágrimas ofereceram para o povo brasileiro. Portanto, ao lançar essa obra, eu também quero renovar, digamos assim, o compromisso da bancada do PCdoB, da militância do PCdoB, com a defesa a mais ampla possível da democracia e do interesse da nação brasileira. Boa noite e bom evento para todos nós. Muito obrigado, Orlando. Anuncio também as presenças do René Vicente, presidente da CTB, do companheiro Adriano Diogo, que foi nosso deputado estadual e é um militante da área de direitos humanos, do Wagner Fajardo, do Sindicato dos Metroviários, e muitos membros da direção nacional do partido que estão aqui. Vital Nolasco, Walter Sorrentino, Ronald Freitas, Adalberto Monteiro, Jamil Murad, Marcelo Toledo. Queria também anunciar as companheiras de longa data e luta do PCdoB, companheira Neide Abate, companheira Ana Martins também, que junto com a Aurélio aqui são os nossos esteios. Anunciar o Carlos Alberto de Azevedo, jornalista, agradecer a presença do Leuci Rosa, da Fundação Maurício Grabois, e anunciar também, agradecer a presença do companheiro Aldo Rebelo, que foi nosso deputado federal por muitos mandatos. Agradecer a presença de todos. Bom, vamos passar a palavra agora para o nosso camarada Haroldo Lima, que foi o nosso deputado constituinte, deputado por muitos mandatos, e vai fazer fez um depoimento importante no livro, vai falar conosco agora. Haroldo, por favor. Obrigado. Boa noite, prezados companheiros e amigos. Falar um pouco sobre Aurélio e sobre esse livro é um pouco difícil para quem gosta de falar muito. E com a recomendação que a Baixinha veio me fazer aqui, de fale pouco, de uma recomendação para o Orlando. Mas, na verdade, o livro, ele resgata a história exemplar de um militante da causa socialista e de origem operária. Ele, ao fazer esse resgate, ele conta a história de uma pessoa que passou por experiências que outros passaram, mas cuja originalidade dele é que ele passou de forma contínua por essa experiência. Muita gente passou por alguma experiência e parou, outra experiência e parou, outra experiência e parou. Ele passou por diversas dessas experiências e foi até o fim. Então ele é a experiência vitoriosa de um resistente da causa da liberdade. E tem umas particularidades muito próprias do brasileiro. Aurélio começou, nesse período aí que vem de 60 e tantos, estudando em escola religiosa, escola católica. Então tem toda uma formação, uma bagagem de origem católica, que vai aí até 68, salvo engano, pelo que está no livro. E fez até curso de filosofia. Depois ele começa a se preparar para ser um operário de chão de fábrica. Faz curso de torneiro mecânico, faz curso de fresador, faz curso de ferramenteiro e vai para a fábrica. Em seguida, o contexto brasileiro era um contexto de luta complexa e de ditadura. E Aurélio percebe a necessidade de se vincular a esse movimento. E é nesse contexto em que estava em curso o arroxo salarial, em que o desemprego crescia e que a carestia era muito grande, que ele passa a ser o coordenador do movimento do custo de vida, que depois veio a se chamar Movimento contra a Carestia. E por aí ele participa da pastoral operária da Igreja Católica. Tudo isso está relacionado com um tempo em que a própria Igreja Católica do Brasil, ela refletia os anseios e as expectativas que vinham de João 23, do Paulo VI,
e que deu nessa pastoral operária, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica aqui, todas elas progressistas, que libertou muita gente para a atividade política libertária. Entretanto, coisas essas que depois do João Paulo II foram extintas, foram desorganizadas, foram dispersas e hoje já não tem mais essa força. O Aurélio, nesse processo, vai se candidatar a deputado federal. Em 78 ele é eleito deputado federal. E aí, quando ele foi eleito, não era, foram eleitos, parece que foi eleito da primeira vez, foi o único deputado federal de extração operária do Brasil. E Aurélio vai, nesse período, eu tinha, 78, eu saio da cadeia em 79, e já saio da cadeia com essa... Na cadeia foi quando eu tive experiências aí da defesa de Luiz Eduardo, que se eu tiver a oportunidade eu falar uma coisinha rápida, mas então o Aurélio, quando eu saio da cadeia, já percebo a notícia de que existe aí um grande movimento contra a caristia, ganhando força em São Paulo, e coordenado por um cara que é Aurélio Pérez, que é um deputado operário que está fazendo um trabalho extremamente produtivo e criando uma empáfia muito grande. Aí, resultado, quando chega em 80 e poucos, em 82, eu fui eleito deputado federal e ele foi reeleito deputado federal. Quando eu chego na Câmara Federal, em 83, tomo posse, o Aurélio já estava lá, eu já o conhecia. E aí, camaradas, são coisas incríveis, né? Que eu percebi o seguinte, eu chegava com um pique de trabalho impressionante, a gente acordava de manhã, não tinha horário de trabalhar sábado, domingo, feriado, era o diacho. Essa turminha nossa era boa, era boa. E eu ficava impressionado com o Aurélio, porque o Aurélio era um cara de extração operária, de chão de fábrica. O Aurélio falava como se fosse um parlamentar de formação erudita. E eu olhava assim, para onde é que ele aprendeu isso? Onde ele foi isso? Ele era perspicaz, ele ia em cima, tinha inteligência rápida, tinha golpe de vista sobre os assuntos, engrandecia a bancada do PCdoB, que era pequenininha. Ele engrandecia, na época não era nem bancada do PCdoB, era a bancada do PMDB, que nós organizamos, e eu também, era PMDB. Era MDB, não, era MDB na primeira vez, mas na segunda vez já era PMDB. E no PMDB eu fui organizador e ele também. Organizamos o PMDB. E lá, com o DB, com Ulisses Guimarães, com essa turma toda, o papel do Aurélio era muito respeitado. E era esse outro fato assim, que chamava a atenção. É que o Aurélio não só era um bom parlamentar, da luta propriamente parlamentar, como era uma pessoa respeitada pela sua matriz de classe, pelo ponto de vista que defendia, pela origem de trabalho que tinha. E aí aconteciam muitos fatos impressionantes, de ter reuniões complicadas em que a disputa por presença era muito grande, e só tinha um jeito de ter uma presença ali, era meter o deputado operário. O deputado operário aparecia e era respeitado. E era respeitado, inclusive, porque na segunda vez que ele foi eleito, tinham 3 deputados na Câmara de extração operária. Um era o Sebastião Ataíde, né, lá do PDT, não sei se vocês se lembram. Outro era o Djalma Bom, aqui de São Paulo. Outro era o Aurélio. Eram os 3. E nós do PCdoB, aí já era o PCdoB, em 85, o PCdoB é legalizado, e eu e ele, então, foram os primeiros a entrar no PCdoB. O primeiro a entrar, eu entrei como líder, né? E nós tínhamos um grande cacife, Aurélio Pérez, o deputado operário. Isso vai enrolando por aí afora, quando chega em 82, é a grande campanha, 83 por aí, a campanha da Direta Já. A campanha da Direta Já foi um sucesso, foi uma coisa extraordinária que nós fizemos no Brasil. E é bom ver o papel do Aurélio, que foi importante nisso aí. Inclusive o papel como respeitabilidade que ele infundia. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, gente,
eu fiz essa campanha do tal da direta já, fui lá pro Nordeste, pro Norte, pro Sul, por tudo que eu tenho conta. Você falar um desses grandes e enormes comícios que nós fizemos não era fácil. A disputa era gigantesca, era um negócio tremendo para a gente conseguir falar. Mas o penúltimo discurso, o comício em segundo lugar de importância foi o do Rio de Janeiro. E lá a gente botou Aurélio Pérez para falar, e falou. As demais forças todas concordavam, falar, Aurélio aceitava. E finalmente coroou tudo com o comício do Anhangabaú. 1,5 milhão de pessoas, jamais existiu no Brasil uma coisa desse tipo. 1,5 milhão de pessoas. E você confere assim, vai falar Aurélio Pérez. E Aurélio Pérez botou nunca lá para cima. Companheiros, a gente fica orgulhoso de estar comemorando aqui agora uma trajetória política bonita, séria, combativa. Aurélio foi o primeiro homem que falou, o Oswaldo falou isso aí, foi o primeiro homem que falou na Câmara dos Deputados, fez uma homenagem a Karl Marx. Era aqui homenagear Karl Marx. Foi o único que falou. E Karl Marx é o patrão geral dos operários do mundo inteiro. Está aí minha homenagem a Aurélio. Vim da Bahia enlouquecido para chegar aqui em tempo. Estou aqui. Mas já que estamos trabalhando, me permita agora, eu sou eu vou falar aqui do baixinho. Vou falar do Eduardo, do Eduardo. O Eduardo, ele vai falar aqui, nós estamos vivendo uma fase difícil da nossa história. Todos aqui sabem. De repente, o que é que vai dar isso que está aí? É uma coisa que nós estamos estudando, pensando direito e etc. É preciso ter coragem, porque pode ser que dê coisas ruins. E a gente tem a tradição do passado. E a tradição do passado não deve ser esquecida, pelo contrário, deve ser contada, para nós inspirar a disposição de luta para o futuro. Eu me lembro que aí é bem anterior a isso tudo que eu acabei de falar, em 1976, uma reunião do Comitê Central do PCdoB foi vedada, foi denunciada e foi invadida e matou-se gente, etc. E eu fui preso. Eu fui preso e passou por uma fase de tortura, uma fase grande de tortura que foi no Rio de Janeiro, depois trouxeram para cá, etc. E eu estava incomunicável. Gente, o negócio é impressionante. Um belo dia que eu estava incomunicável, você fica incomunicável numa cela que chamava antigamente Cela Forte. Eu fui ver recentemente lá ali no recuperaram muita coisa, mas da Cela Forte não recuperaram. Entendeu, né? A Cela Forte, aqui é que estava pior. A Cela Forte, você ficava ali dentro daquele cantinho, absolutamente nu, sem ver, você não sabia se era meia-noite ou meio-dia. E fim de papo, ficava ali. Um belo dia abre a porta e diz, a sua incomunicabilidade vai ser rompida. Então aí eu apareço, veste a roupa. Aí a roupa do lado de fora, você vestia a roupa e trazem cá pra cima. Quando eu chego, vem um advogado, um cara assim, eu sabia de nome, antes de ser preso, eu sabia do nome desse rapazinho. Luiz Eduardo Greenhalgh. É um menino danado, é um menino corajoso, inteligente. Eu disse a Solange, minha mulher, se acontecer alguma coisa comigo, corre pra esse tal cara aqui. Fica ele e quebrar. E ela correu, foi pra cima dele e por aí ele vem pra lá e aparece ele lá. Eu nunca tinha visto o Luiz Eduardo. Ele chega pra mim e disse, fala assim disso. Olha, eu sou Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu falei, será mesmo? Aí ele, mas eu sou, aí ele se apresentou, botou carteirinha, não sei o que, eu vi o jeito assim. Aí eu falei, ó, eu disse qualquer coisa aí, eu falei, então não dá pra gente conversar lá fora, não. Ele falou, com aquele ali não. Com aquele ali não dá pra gente falar mais alto. Não sei se você lembra disso. O tal ele ali era Sérgio Paranhos Fleury, que estava na frente da gente, com uma metralhadora na mesa, ele, um jovenzinho, um advogado, mas eu fiquei entusiasmado com ele. Ele nem sabe disso. Como ele é corajoso, esse menino. Porque o tal do Fleury fazia de tudo para humilhar.
para ridicularizar esse negócio de ser advogado, defesa, aí não tem nada disso, que conversa fiada. E ele querendo falar comigo só a sós, porque era advogado, porque disse que ele foi lá, terminou criando um caso, e Fleury mandou por lá de fora. Então vai lá falar. Aí nós saímos, quando ele começa a falar comigo lá de fora, um cara fala assim, logo na frente, um agente. Aí o Luiz Eduardo olha pro cara e diz, mas espera aí, um pouco mais pra lá, aqui de junto eu não posso conversar com o meu cliente. Eu falei, não, é aqui de junto. Aí ele sai, não sei se você lembra disso, vai lá de novo falar com o Fleury. Irritado com aquele negócio, de qualquer maneira manda o rapaz sair. E assim é que foi quebrada a minha incomunicabilidade por esse jovem, bravo, Luiz Eduardo Mihal. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Haroldo. Queria anunciar a presença do nosso companheiro, que é presidente municipal do PCdoB aqui de São Paulo, Wander Geraldo, é membro também da nossa direção nacional, e na figura dele eu aproveito para estender um convite a todos vocês, que domingo agora, ele pediu para anunciar que vai ter uma galinhada aqui de confraternização e também de apoio financeiro ao partido, lá no CMTC Clube. Está convidando todos que puderem ir nesse domingo. E queria convidar o nosso companheiro Aldo Rebelo para fazer parte da mesa, se ele ainda estiver aí. Por favor, Aldo. Olha o chinelinho. Dando sequência ao nosso ato, queria passar a palavra justamente para o que já foi anunciado pelo Haroldo, o companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh. Por favor. Companheiros e companheiras, boa noite. Eu vim aqui hoje para dar um abraço no Aurélio, para rever o Aurélio. Eu tinha me comprometido com o Oswaldo Bertolino de estar aqui nesta noite, certo? Eu vou obedecer a Nádia, vou ser rápido. A maioria de vocês sabem que eu sou dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. Mas eu não posso esconder que eu fico muito à vontade no ato entre os companheiros do PCdoB. Acho que dessa mesa aqui eu já defendi quase todos. É verdade. Quando o PCdoB era pequenininho, que processo de regulamentação, de legalização, a gente acabou se cruzando e eu tive a honra de defender muito. Isso aqui, o Aldo, quando era da Uni, mas é bom, e todo mundo está aqui, ele aqui, esse aqui não, esse é novo. Bem, e eu digo que foi com os militantes, com os dirigentes do PCdoB, e que a gente teve os maiores debates da minha carreira de advogado. Eu era um advogado desconhecido aqui em São Paulo. Eu acabei começando a trabalhar porque um amigo meu foi preso, que era advogado de preso político, Edival Pivetta. Aí eu fui ajudar lá no escritório. Meu pai era advogado civilista. Eu estava preparando o escritório para eu ser advogado civilista. Eu nunca tinha estudado a Lei de Segurança Nacional, nunca tinha entrado na auditoria militar, nunca tinha ido visitar um presídio político. E em função desta circunstância, eu acabo me deparando com a Lei de Segurança Nacional, com os tribunais militares e com os presídios políticos e com presos políticos. Ortega y Gasset tem um verso que diz que o homem é o homem às suas circunstâncias. E a minha circunstância, uma delas foi essa, de ter um amigo preso e acabar mudando o rumo da minha vida. E as emoções que acontecem nesse tipo de trabalho são muito interessantes. Às vezes você, de tanto ler o nome de uma pessoa num processo, você começa a
educar a sua mente e dar a impressão que você conhece a pessoa. De verdade. Então, quando eu comecei a advogar para a AP, quando eu comecei a advogar para militantes do PCdoB, quando eu comecei a advogar na queda da Lapa, tá certo? Eu comecei a conhecer as pessoas. Eu nunca tinha visto o João Amazonas. E eu conhecia o João Amazonas. Ele me era familiar, pelo que se dizia. O Renato Rabelo eu não conhecia, eu conhecia, tá certo? Porque as descrições, as informações, as versões, as referências, você acaba formando, digamos assim, um panorama, uma identidade dessas pessoas. Quando você, na vida real, não conhece, tá certo? Como foi o caso meu, por exemplo, nos processos de ALN, Marighella. Eu não conhecia o Marighella, pessoalmente, em vida. Eu conhecia, então, que os processos, o Lamarca. Não conhecia o Lamarca, os processos. Então você tem uma imagem. Mas depois, quando a vida te leva, eu acabo conhecendo o Renato, acabo conhecendo o João Amazonas. E aí a cabeça passa por um processo muito interessante. E, na verdade, as pessoas são melhores do que são retratadas nos processos. É incrível isso. É uma coisa impressionante. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o inverso também ocorre. O Aurélio, eu conheci na Rua Viasa, número 50, onde era a subsede da região episcopal sul, em 1973, em que eu fui lá fazer um pequeno apanhado sobre o que era a Lei de Segurança Nacional. 73, eu estou falando de 45, 50 anos atrás, tá certo? E conheci o Aurélio, conheci o Raimundo, conheci o Santo Dias, ali nesse grupinho, eram dirigentes, estavam começando a fazer oposição metalúrgica ao Joaquinzão aqui, estavam começando a mexer no movimento da caristia. Depois o tempo foi passando e a gente foi se aproximando. As reuniões, o movimento da caristia foi subindo, o Aurélio foi despontando, até que ele foi preso. Quando ele foi preso, com base na Lei de Segurança Nacional, aquele senhor ali, Luiz Giuliani, me telefonou e falou assim: Aurélio foi preso. E aí levou a Conceição, a gente pegou uma procuração, que foi um embate para soltar o Aurélio. Eu só vou falar uma coisa. Nós recebemos uma informação do Aurélio no DOI-CODE e nós fomos na auditoria para soltar o Aurélio. E não deixaram ver o Aurélio. E o juiz auditor falou: eu vou mandar trazer o Aurélio aqui na auditoria. O juiz auditor Nelson da Silva Machado Guimarães, a segunda auditoria. E nós fomos para a auditoria. Eu, o padre Luiz Giuliani e a Conceição. E ficamos lá o dia à espera que o DOI-CODE trouxesse na presença do juiz auditor o Aurélio para que pudesse falar conosco. Chegou 5 horas, 5 e pouco da tarde, o Aurélio não vinha. E o juiz auditor, preso numa sala, tá certo? Com a sala trancada e nós ali no corredor, o cara também não saía, né? Não chegou. Aí o chefe do cartório foi lá e falou: acho que eles não vão vir, tá certo? E o juiz auditor adquiriu coragem e veio falar com a gente. Falou: olha, acho que eles não vão trazer. Se o exército não vai trazer. Aí a gente perguntou: mas então como é que nós vamos conversar com o nosso cliente? Vocês montem um exército e invadam o exército. Foi assim que ele falou. O juiz auditor que mandou trazer o preso na sua presença. E não trouxe, o juiz auditor falou: então vocês, como é que eu vou fazer? Não, vocês montem o exército e invadam o exército. Né? Aí nós saímos. Depois eles soltaram o Aurélio,
Depois a gente voltou com o Aurélio, é um rolo nessa história. Bom, a confiança do advogado e a confiança do cliente é muito grande. E eu vim aqui hoje para agradecer de público a confiança que o Aurélio Pérez, a Conceição tiveram em mim. Porque eu dei muitas ideias muito malucas nesse processo do Aurélio, tá certo? E a gente conseguiu fazer um bom julgamento, ele acabou sendo absolvido e seguiu o seu caminho como militante, como comunista, como revolucionário, como deputado. Isso que o Haroldo falou é verdade. O Aurélio usava da sua condição de operário e impunha uma respeitabilidade no Congresso, naqueles congressos melhores, porque o nosso Congresso, honra seja feita, né? Sessão por sessão, legislatura por legislatura, vai de mal a pior. E eu aguardo ansiosamente ver o desempenho dos deputados do tipo Alexandre Frota o ano que vem. Então, eu quero dizer, acho que o último grande congresso que teve foi o Congresso Constituinte. De lá para cá, as coisas foram... A gente, o Orlando que foi, eu que fui, o Aldo que foi, a gente sabe as dificuldades que nós tivemos. Bem, hoje eu vim aqui encontrar essas pessoas. Fazia anos que eu não via o Aurélio, fazia anos que eu não via a Conceição. Quando o Oswaldo foi me entrevistar lá, que eu peguei o arquivo que eu tinha, no arquivo morto, peguei a pasta, fui lendo e fui vivendo, e vai revivendo. E viver é aprender, e aprender a não esquecer. E por isso eu queria dizer que é muito oportuno que a gente lance esse livro hoje, porque ele retrata uma época, tá certo? E que há sinais, brisas, ventos, sussurros de que a gente pode ter, se não igual, porque não é farsa, mas alguma coisa caminha por aí. E cheguei aqui e vi vários companheiros e companheiras, tá certo? E agradeço aqui, digo que eu estou em família, entre companheiros, como dizia o Florestan Fernandes, né? Companheiro é a palavra que vem do latim panus, pane, pão. Companheiro é quem come do mesmo pão. E nós estamos aqui comendo do mesmo pão, 45 anos depois da minha intervenção junto a você. Uma honra. Eu sou um contador de história. Eu só vou contar uma só. A gente vai ficando muito... No caso da Lapa, foi o processo que me tirou do anonimato para uma projeção como advogado, tá certo? E eu não me esqueço desses pequenos detalhes, tá certo? E não me esqueço quando eu quebrei a incomunicabilidade do Haroldo, do Aldo Arantes, do Admir Pomar. Não me esqueço que a primeira pergunta que ele fez para mim foi sobre a mulher e as filhas, tá certo? Que depois a gente apelidou a Solange de Pata e as Patinhas, que as três vinham no escritório uma atrás da outra, tá certo? Visitá-lo. Não me esqueço do Aldo Arantes, a situação terrível que eu vi o Aldo Arantes naquele dia, veio nesta sala que você falou, arrastado por amparado por dois investigadores, não conseguia sentar-se, certo? Sentou de lado porque a bunda não podia ficar na cadeira, certo? Numa situação incrível, certo? De tortura, com o corpo marcado de cicatrizes, de apagamento de cigarros acesos. E a última pessoa que eu falei naquele dia que você narrou foi o Vladimir Pomar. E eu quero contar isso
para vocês, porque é uma coisa muito impactante para mim, até hoje. Eu não posso ver o Vladimir que eu começo a me lembrar desse episódio. Ele sentou-se, perguntou da Raquel, perguntou dos filhos, eu disse que a Raquel estava bem. Ele disse para mim, ela não pode voltar para casa. Foi a primeira coisa que ele falou. Eu imaginei que ela não morava numa casa legal, falei, pode ficar tranquilo que ela já está em segurança. Aí ele fala, eu falei, e aí, e você? Ele falou, não, nós fomos para o Rio, voltamos para o Rio, tudo tortura para chuchu, mas eu estou preocupado com meu pai. Porque eu vi no DOI-CODE um pacote de bolacha que o meu pai tinha enrolado jornais, classe operária, que saiu da Lapa, da Rua Pio XI, e pôs no bolso. E eu vi este pacote na mesa do torturador. Então meu pai está preso. Renato, aquilo bateu na minha cabeça, aqueles 10 segundos, que é 10 anos, eu não sabia o que eu fazia. Aí eu parei e falei para ele, Vladimir, o seu pai foi morto. E eu estou falando isso para você, até para você se orientar nos seus interrogatórios. Morreram na Casa da Lapa o Arroio e o seu pai. E o Vladimir baixou a cabeça e ficou em silêncio. Soltou algumas lágrimas, olhou para mim e falou assim, você tinha que fazer isso. Muito obrigado. Eu vou me orientar com esta informação. Então, aquele processo da Lapa é o processo, digamos assim, depois eu participei de um monte de processo importante, mas aquele processo foi a prova de fogo minha. Eu era um moleque, tá certo? Absolutamente desconhecido. Foi o processo da Lapa que me forjou advogado de presos políticos. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Eduardo. Nós vamos passar agora para o companheiro Aldo Rebelo. Boa noite. Boa noite, querido Aurélio, querida Conceição. Eu vivia lá nas Alagoas, estudava lá na universidade, fazia movimento estudantil, e as notícias da primeira eleição do Aurélio me chegaram lá nos idos de 77, da pré-campanha 78, e depois já pela UNE nós participamos das campanhas, Anistia, Constituinte, e conheci o Aurélio, acho que na SDBC de Fortaleza, quando teve lá um ato pela anistia. E depois vim para São Paulo, e aí convivi bastante, né, mais tempo. Fomos muitas vezes à Zona Sul, lá no Parque da Figueira Grande, as jornadas da luta contra o desemprego, né, lá no comitê que tinha lá na Ponte Socorro. E acho que esse livro aqui é um livro que não é propriamente para homenagear o passado, a memória, né, a história do Aurélio. Eu creio que ele tem também uma missão, uma função, né, pedagógica, educativa, dado o momento que nós atravessamos, que nós vivemos. Você fez referências a esses episódios da tortura. Infelizmente, o Brasil, em plena democracia, eleva posições no país de quem celebra não só a tortura como torturadores. Então isso é um
momento grave. Nós vamos fazer nesse fim de ano aí uma série de atos, né? Um deles inclusive da Assembleia, com o governo do Estado, com outras instituições, que é para prevenção da tortura. E continua sendo não mais para perseguidos políticos, mas para outros presos, ainda uma mazela, né, uma chaga presente na vida do nosso país. Eu fui durante algum tempo chefe do escritório do Aurélio, aqui em São Paulo. Logo depois da eleição dele, em 82, tínhamos um escritório ali no Centro Velho, não lembro o nome da rua, se era 7 de Abril, ou coisa parecida. Não, Arleide. Era outra, foi antes, foi ali perto da 7 de Abril, por ali. E, claro que ali me permitiu, né, conhecer melhor o Aurélio, mais de perto, né, a importância que ele teve, que ele tem para as lutas sociais do Brasil. O Shakespeare cita lá um discurso do Marco Antônio, né, diante do Júlio César, dizendo que o bem que os homens fazem são sepultados com seus ossos, e que as pessoas só querem perpetuar os defeitos e as más lembranças. Então eu acho que é nossa obrigação, né, quando se trata de personalidades, de pessoas como Aurélio, celebrar a memória, a história, porque não se trata de uma coisa pessoal. Quando a gente celebra alguém, não é pela sua trajetória, pela vida pessoal, que todo mundo é muito igual, todo mundo tem virtudes e defeitos. Celebra principalmente pelo exemplo que ofereceu, que deu, de interesse comum, de interesse público, de interesse coletivo, de interesse social. É para essa função, né, que esses livros e que essas obras servem no país. Em determinados momentos servem mais, precisam mais, né, porque apesar de tudo o país ainda vive uma democracia, ainda há um nível de liberdade que assegura o direito das pessoas se manifestarem. E isso só pôde ser possível porque houve essa luta, essa resistência, inclusive com o sacrifício de muitos, né? Certo? O Júlio Fuchik, lá um patriota, um herói tcheco, morto, torturado, quando os torturadores diziam: ah, você está aqui, né, vai ser morto, está sendo torturado, e as pessoas lá estão lá fora, né, os casais estão namorando, estão passeando, estão se divertindo. E ele dizia: é exatamente para que todos tenham esse direito que nós estamos aqui. É exatamente para isso que nós estamos aqui. Para que as pessoas tenham o direito à felicidade. O direito aqui, lá o Carrasco se referia. Então, foi essa luta, né, que permitiu que o país pudesse, né, conhecer a democracia, conquistar a anistia, fazer a Constituinte, conquistar direitos sociais. Por essa razão, o Aurélio é digno e merecedor não só do nosso reconhecimento, mas, acima de tudo, da nossa gratidão. Muito obrigado, companheiro Aurélio Pérez. Obrigado, Aldo. Bom, agora nós vamos passar a palavra para o presidente da Fundação Maurício Grabois, Renato Rabelo. Boa noite, companheiros, companheiras, camaradas, amigos, amigas. A Fundação Maurício Grabois não podia deixar
de colocar no centro das suas importantes tarefas a elaboração da biografia de Aurélio Pérez. Essa era uma questão decisiva para a nossa fundação. Aurélio, este homem com muita dignidade, ou como diz o nosso jornalista Azevedo, um homem reto, é um exemplo, portanto, de vida, de militância, de luta, que o partido não podia desconhecer. Quando eu falo partido, as novas gerações, e mesmo as gerações de veteranos, para relembrar a importância da militância de Aurélio Pérez. Eu remonto, ao falar de Aurélio Pérez, a minha vinda do exílio. Haroldo, vindo da França, eu, Amazonas, Diógenes Arruda, que infelizmente na sua chegada logo depois faleceu, a volta também da minha família, da minha querida companheira Conchita, meus filhos, e chegamos aqui ao Brasil exatamente em 12 de outubro de 79. O que é que nós tínhamos diante de nós quando voltamos? Nós tínhamos diante de nós, os quadros dirigentes do partido, a gigantesca tarefa de realizar, na extensa vida do Partido Comunista do Brasil, que então exigia mais uma vez a reunificação, a reestruturação, ou seja, a continuidade do Partido Comunista do Brasil. Eu cito mais uma vez, porque na história do Partido Comunista do Brasil, esses episódios da luta pela continuidade é a marca dessa longa história do partido que vai completar daqui a alguns anos o centenário de existência. O terror da ditadura deixou um brutal rastro de sangue, ceifando a vida de inúmeros combatentes, entre eles quadros relevantes na condução do Partido Comunista do Brasil. Além dessa tragédia para os comunistas, podíamos contar, e isso é importante, com uma contrapartida valiosa em situação tão adversa. Que a luta nesses momentos pode até conceder. Que contrapartida era essa? Haroldo, que contrapartida era essa? A integração dos quadros e contingentes da ação popular. Integração essa que foi feita exatamente a partir de maio de 1973. É evidente que de lá para cá, a queda da Lapa, muito bem relatada aqui pelo Greenhalgh, essa organização veio através de uma luta de elevada consciência política e ideológica na compreensão de integração ao PCdoB. E veio num momento decisivo. Mas na nossa volta, diante exatamente de ser atingida a direção maior do Partido Comunista do Brasil com a queda da Lapa, muita coisa ficou por se organizar após essa integração, até mesmo a integração orgânica. Nós tínhamos que exatamente completar isso. Por que eu digo isso? Em meio à situação que pontilhava com tantos desafios, eu digo sempre, em meio a essa situação, foi um prêmio dos céus
um prêmio dos céus, já encontrar militando na fase final do regime militar como deputado federal Aurélio Pérez. Essa foi a minha sensação. Isso eu não esqueço nunca, Aurélio. Diante de tanta dificuldade, tanta coisa a ser construído, eu encontro um militante da envergadura de Aurélio Pérez, deputado federal. Saliento a importância disso. Aurélio, já vinculado ao PCdoB, eleito em 15 de novembro de 1978, compondo, naquele momento, o bloco dos autênticos do MDB. Companheiros, companheiras, neste cuidadoso e minucioso trabalho biográfico, quero aqui exatamente agradecer esse trabalho a Oswaldo Bertolino sobre a trajetória de Aurélio Pérez. Ele nos oferece ricos relatos da vida, das ideias e do exemplo extraordinário de um filho de trabalhadores rurais que surgiu como uma liderança expressiva. Em um contexto histórico marcado pela transição que anunciava um novo tempo que descortinava a superação de longo período de chumbo vivido pelo povo brasileiro. A redemocratização iniciada com o declínio da ditadura militar, que Aurélio teve um papel protagonista significativo na periferia da cidade de São Paulo, culminou com a promulgação da Constituição de 1988, que eu digo resultante de um pacto político-institucional, apesar de ter sido um pacto tácito, mas é resultado de um pacto político-institucional. Se chegar à Constituição de 1988, que, aliás, jogou um grande papel e, na nossa opinião, deve jogar um grande papel ainda nesse momento. Nós não imaginávamos que, após 30 anos, passando pelo golpe parlamentar de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff da presidência da República, se culminaria por via legal, por meio da vitória eleitoral, a ocupação do poder central por forças de extrema-direita. Assim, digo eu, em apenas 3 décadas, as forças democráticas, patrióticas e populares voltam ao cenário de nova resistência. Desta feita, contra a mesma reação conservadora daquela época e de exatamente classes dominantes que queriam impor as condições deles à grande maioria do povo brasileiro. Aquela ansiedade que tomou conta de cada resistente pela democracia e pela salvação nacional, no estrondo do golpe de 1964, quem viveu esse período viu e sabe, parece estar de volta um fantasma que atormenta. Mas eu digo, companheiros, e digo com confiança, a resistência de hoje tem que impedir repetições das atrocidades do regime de 64 e suas consequências desastrosas. A consciência que já cresce, e sobretudo nós vimos isso já no segundo turno das eleições de outubro, no final das eleições de outubro, no segundo turno, nós já vimos exatamente
a manifestação crescente de milhões pela luta da democracia, pela Constituição de 88 e pela liberdade política. Nós vimos isso no final do segundo turno. Já essa manifestação, que eu posso dizer até espontânea, no crescimento e demonstração da consciência democrática. A trajetória de Aurélio, tão bem descrita por Bertolino, traz com grande riqueza analítica as formas de terror espalhadas pelo regime implantado em 64. Hoje, as forças vencedoras da eleição presidencial de outubro deste ano parecem querer abrir caminho para legitimar tais atos de selvageria nas condições atuais. Desse modo, esta biografia é um anátema à hipocrisia e ao ardil que consiste na tentativa de reinterpretar a história recente do Brasil. Insisto, é uma obra de grande valor didático para a juventude e todos os amantes do avanço civilizacional e da grandeza da nossa nação. Eu passei a conhecer Aurélio Pérez e sua família, a Conceição, aqui presente, a Conceição Pérez, essa lutadora, junto a Aurélio, a partir do início de 80, como eu dizia, na minha volta do exílio. A impressão primeira que me chamou a atenção, já dito aqui também por Haroldo, era de um operário com certo domínio teórico e considerável formação cultural. Um hábil e destacado orador, autêntico, comunicativo, sereno e simples. Já era uma liderança que gozava de grande respeito entre os operários e a população simples dos bairros populares da cidade de São Paulo. Aurélio ganha proeminência como liderança na atividade sindical e nos movimentos sociais. E desponta como uma liderança expressiva, distinguindo-se no descortinar de novo ciclo político histórico, contribuindo, entre outras lideranças, para a superação do regime militar. E queria salientar, companheiros e companheiras, com momentos importantes dessa trajetória de Aurélio. Queria registrar isso aqui. Em 23 de maio de 1985, o Partido Comunista do Brasil entrou para a legalidade, após 4 décadas na clandestinidade. 40 anos na clandestinidade. Aurélio Pérez, como deputado federal, acompanhado de dezenas de simpatizantes do PCdoB, presente também Haroldo Lima, participou do momento em que dirigentes comunistas, conduzidos por João Amazonas, protocolaram no TSE a documentação do partido. É um momento simbólico, importante, com a presença destacada do deputado federal Aurélio Pérez. E em 7 de agosto de 1985, Aurélio Pérez, junto com Haroldo Lima, comunicam oficialmente a constituição da bancada comunista na Câmara dos Deputados. Isso 40 anos depois da clandestinidade. É outro momento histórico, muito significativo para o Partido Comunista do Brasil. Está aí Aurélio.
E em 31 de agosto de 1985, Aurélio Pérez se filia oficialmente ao PCdoB. João Amazonas saudou sua filiação oficial ao nosso partido, afirmando: este é um ato simbólico, porque representa o encontro da classe operária com seu partido de vanguarda. Assim, companheiros e companheiras, Aurélio Pérez, de fato, e esse é um outro aspecto importante da trajetória de Aurélio, foi um pioneiro que desbravou a trilha para, junto com os que vieram após, construir o caminho da representação parlamentar do PCdoB na transição à democracia. Portanto, um desbravador, um pioneiro nesse sentido. Contribuiu na abertura do caminho para a vinculação do PCdoB junto à classe operária e às camadas populares nessa nova situação. Para concluir, companheiros e companheiras, eu digo com emoção e com grande força: Aurélio Pérez é um exemplo de militante comunista, memorável líder popular, orgulho para todo o Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Renato Rabelo. E agora, para encerrar a nossa atividade, um momento que todo mundo está esperando de ouvir as palavras do nosso companheiro Aurélio Pérez. Vou ficar sentado, viu? Porque o pé não dá. Bem, companheiros e companheiras, Padre Luiz, me honra muito a sua presença aqui. Eu queria, de momento, fazer um registro. Há muito tempo, algumas pessoas me diziam isso. Por que você não escreve a sua biografia, a sua luta? Lá, meu cunhado Jorge foi um dos primeiros a levantar essa tese. Vital também levantou essa tese muitas vezes. Bertolino, então, quase que recebe vários não. Eu tinha uma resistência muito grande em colocar no papel a minha luta política. Agora, vou fazer uma confissão aqui que eu nunca fiz, na presença de todos. Eu tinha essa resistência porque nós vivemos aqui em São Paulo especificamente, na década de 85, 86, dias muito tribulados, muitos atritos com a direção estadual do PCdoB. E eu cansei de ouvir da direção do PCdoB de que eu não era comunista. Que o máximo que eu podia ser era um social-democrata. Por isso a minha resistência. Se eu não sou comunista, por que então eu tenho que colocar no papel? Isso não vai servir de nada. Mas eles me convenceram. Me convenceram e eu autorizei. E aqui eu agradeço ao Bertolino, a sua equipe, que fizeram um grande trabalho. Eu digo um grande trabalho não pelo conteúdo, porque a minha luta foi uma luta muito simples. Não teve nenhum momento assim de grande evidência. Eu sempre me coloquei como um operário
mas não um operário só que vai no pé da máquina, não. Um operário que obra, que realiza. O partido me deu essa tarefa e eu fiz. O partido não me deu os instrumentos necessários, eu criei. Eu criei. Então, o que está aí no livro hoje não é o que eu fiz, não. É o que nós fizemos. O que a Conceição fez comigo. O que a Bel e Neide fez comigo. O que Ana fez comigo. O que Esther fez comigo e Vital. E o que Padre Luiz fez por nós. Eu não nego nunca, de que a minha origem é religiosa. Nunca nego isso. Eu era para ser padre. Eu não fui. E até me honra muito de ter sido expulso do seminário por um cardeal que não merece nenhuma, nem o nome merece ser reverenciado, Agnello Rossi. Digo para vocês que hoje até me orgulho muito de ouvir, não de um Wojtyla que acabou com a igreja, mas de um Papa de hoje que tem a coragem de, numa entrevista, dizer: os comunistas falam a mesma linguagem da igreja. Isto para mim é muito importante. É muito importante. Então eu acredito assim, que se tem alguma importância esse livro, se ele pode servir como um guia para o trabalho dos comunistas, ele está aí à disposição. Digo para vocês o seguinte: fui um obreiro e só parei de trabalhar o dia que não pude mais. Agora, na luta do bairro, é preciso relembrar. Não teríamos também os clubes de mães tão relevantes e com papel tão importante se nós não tivéssemos um Monsenhor Ângelo aqui na região sul. Porque esta semente germinou. Porque nós tínhamos um homem que nos dava o respaldo, e nós tínhamos na sede do episcopado, nós tínhamos uma secretária, Yara Spadini, que jogou um papel importantíssimo nesta luta. É o germe de tudo isso que aconteceu. Então eu digo para vocês, até a atividade parlamentar, são muitas mãos trabalhando. Não sou a minha, não. A minha foi uma apenas. Foi muitos braços trabalhando, muitas cabeças pensando, e nós chegamos até onde nós chegamos. 1.300.000 assinaturas num abaixo assinado em plena ditadura militar. 20.000 pessoas na Praça da Sé em plena ditadura militar. Isso é preciso ser comemorado. Depois, a segunda fase da minha vida, atividade parlamentar. Eu nunca tinha assistido nem sequer uma sessão de uma Câmara de Vereadores. Nunca. E me jogam nas costas o fardo de um mandato de deputado federal. E agora, o que eu faço? Vocês pensam que é brincadeira isso? Eu não tinha experiência nenhuma. Mas o partido me deu essa tarefa. E se ele me deu essa tarefa, eu tenho que cumpri-la.
e procurei cumpri-la da melhor maneira possível. Dei a minha contribuição. Então, meus camaradas, meus companheiros, a todos aqueles que participaram da nossa luta, eu digo a vocês, a nossa luta valeu a pena. E se isso servir como um roteiro de trabalho, está aí o livro para ser analisado. Não é um livro teórico, não. É um livro prático, de como é possível exercer um mandato, ser uma liderança popular, exercer um mandato sem os recursos necessários. Foi o que nós fizemos. Gostaria de dizer que tudo isso que eu fiz, principalmente na atividade parlamentar, eu fiz porque eu tinha uma cabeça que me dirigia. Essa cabeça não é a minha, não. Essa cabeça é o partido. O partido, em qualquer luta, ele é fundamental. Sem partido não há vitória. Sem partido não há revolução. Sem partido não se coloca este país na mão da classe trabalhadora e dos mais necessitados. O partido precisa de uma cabeça sempre afinada. A melhor cabeça possível tem que estar no partido, mas o partido também precisa de muitos braços. O partido precisa de muitas pernas. E eu digo a vocês também, que agora está chegando o momento do partido jogar sua força na lama, não para se lambuzar, mas para conquistar a base, jogar o partido na periferia, para trazer de volta aquilo que foi perdido. Digo a vocês que nós temos pela frente grandes desafios. Não sei se eu vou poder contribuir com muito, mas se eu puder ainda contribuir, estou disposto. Companheiros e companheiras, a luta não terminou, a luta continua. E eu quero agradecer a todos os que vieram aqui, agradecer a todos os que deram depoimento no livro, a todos aqueles que deram a sua contribuição, que esse livro sirva de um exemplo, não de uma teoria, mas de um exemplo de uma luta que até certo ponto foi bem sucedida. Muito obrigado. E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! Últimas palavras aqui do Aurélio Pérez. Agradecer a presença de todos vocês, convidá-los para uma confraternização no nosso andar térreo e dizer que o livro pode ser comprado, autografado pelos autores e levado o mais estranho possível para a gente prolongar essa luta tão importante que o Aurélio nos legou. Tá bem? Então, muito obrigado, boa noite a todos, obrigado pela presença.